Bem-vindos à nossa compilação de histórias de terror com finais assustadores. Cada história é separada por este som. Então, toda vez que você ouvir esse som, acabou uma história e contarei a próxima. Vamos lá! Entre a fronteira do leste e o oeste, há um deserto árido de areia e pedra, onde nenhum animal vagueia e nenhuma planta cresce. É um local sólido e plano, sem dunas, armadilhas ou outros obstáculos semelhantes. Apesar de o terreno ser fácil de percorrer e de levar apenas 3 dias para caminhar, a maioria o evita, optando pela caminhada de 2 semanas ao redor do terreno baldio. Na verdade, a maioria opta por escalar a montanha, com a sua paisagem acidentada, arbustos pontiagudos e uma infinidade de predadores noturnos. Mas por quê? Por que as pessoas preferem passar por um lugar mais longe e perigoso do que um bem mais rápido e tranquilo? A verdade é por causa das risadas. Assim que a fronteira do deserto desaparece no horizonte, você começa a ouvir as risadas distantes e incessantes vindas de uma presença invisível. A risada irá segui-lo, ficando mais próxima e mais alta a cada passo. O som irá desorientá-lo, e se você tiver qualquer animal como companheiro de viagem, ele fugirá de medo. Mais cedo ou mais tarde, você encontrará a fonte da risada. Uma pedra enorme, mais como uma rocha, na verdade. Parecerá tão antiga quanto o próprio mundo. A pedra não tem aparência de ser capaz de emitir o riso que emite. Não tem boca e não tem buracos por onde o vento possa passar para produzir o som. Impossível ou não, a pedra ri sem parar. Abaixo da pedra há ossos meio comidos pela areia. Se isso não for suficiente para fazer você tremer de medo, considere o seguinte: há uma única trilha atrás dessa rocha que se estende por quilômetros, como se ela tivesse sido arrastada pelo chão arenoso. Mas a rocha é pesada demais para ser empurrada e as únicas pegadas são as suas. Elas permanecerão visíveis até que seus ossos se juntem à pilha ao pé da rocha e a areia os leve embora. E apesar de tudo, a rocha continuará a rir. Meu nome é Natália. Meus pesadelos começaram quando eu tinha 18 anos. Pessoas estranhas entram no meu quarto no meio da noite. Eu grito e luto, mas ninguém vem me ajudar. Não me lembro muito do pesadelo, apenas alguém colocando um pano branco sobre minha boca e nariz antes que o quarto escurecesse. Lembro-me de acordar, esperneando e gritando a plenos pulmões, tentando lutar contra as pessoas imaginárias. Meus pais entraram e eu contei a eles sobre o meu pesadelo. Querida, isso é terrível. Acho que você deveria rezar, pois Deus sempre a protegerá, mesmo em seus sonhos. Depois que meus pais voltaram para a cama, fiz uma oração silenciosa a Deus e voltei a dormir. Depois disso, tive o mesmo pesadelo uma vez por mês. Embora fosse assustador todas as vezes, comecei a me acostumar. Não acordava mais histérica. A cada vez, eu orava por minha proteção e voltava a dormir. Minhas menstruações começaram a ficar mais intensas nas semanas seguintes aos pesadelos. Fui ao médico e ele disse que não havia nada com que me preocupar. A última vez que tive um pesadelo foi há 2 semanas e me lembrei um pouco mais sobre ele. Eu estava em um quarto estranho, acho que deitada em uma mesa ou algum tipo de maca. As pessoas estavam reunidas ao meu redor. Elas estavam cantando. Eu não conseguia me lembrar direito do que estavam dizendo. Minha menstruação está atrasada. Nunca atrasou antes.
e estou preocupada que possa haver algo de errado comigo. Preciso marcar uma consulta com meu médico. Bem, estou grávida. Nem sei como. Nunca beijei um garoto, muito menos tive relações com um. Estou me guardando para o casamento. Como vou contar aos meus pais? Eles não vão acreditar que ainda sou virgem. Depois de gritarem e me chamarem de prostituta, me arrastaram de volta ao médico. Confirmaram que eu ainda era virgem. Meus pais mudaram de ideia e disseram que eu era um milagre, que eu era a próxima Virgem Maria. Tentaram me levar para a igreja e me fazer dar testemunhos, mas não consegui ficar mais do que 20 minutos lá dentro antes de começar a ter dores de cabeça debilitantes. Comecei a notar pessoas estranhas por onde eu passava. Por mais que eu tentasse gravar seus rostos em minha mente, sempre ficava tudo borrado quando eu tentava lembrar. Tive outro pesadelo ontem à noite. O céu estava cheio de luzes brilhantes. Pessoas estavam acorrentadas, trabalhando arduamente na terra, enquanto seres indescritíveis vigiavam, punindo qualquer um que não obedecesse. Foi horrível. Meu bebê vai nascer em poucos dias e ouço o mesmo cântico nos meus sonhos onde quer que eu vá. Estou com medo. Não acho que eu esteja carregando o Filho de Deus. Fiquei feliz que o mundo acabou. Não porque eu odeie a existência. Pelo contrário, era uma chance para uma nova vida, para um renascimento. Uma oportunidade para consertar tudo. O velho mundo tinha se tornado tão chato, tão cheio de questões complexas e problemas futuristas que ninguém sabia como resolver. Era exaustivo e muito tedioso. Agora, porém, estou feliz. As coisas são simples, as pessoas não se odeiam mais. As divisões de raça, cor e crença morreram com nosso orgulho. Tenho quase certeza de que o apocalipse foi uma coisa boa. Quando penso nisso, o velho mundo era realmente um lugar horrível. Para onde quer que você olhasse, não conseguia escapar da tragédia ou da idiotice humana. Isso sempre estava fadado a acontecer. Agora temos o paraíso, uma utopia quase completa e absoluta, exceto por um único problema. Apenas o melhor da humanidade deveria sobreviver nos bunkers que fizemos, mas parece que as coisas deram errado. Outras pessoas sobreviveram às bombas, pessoas normais, fracas, monstruosas, comuns, todas cheias de preconceitos, parcialidade e ódio. E agora elas ameaçam nos infectar com religião, ideologia e política, o pior de cada tipo. É muito irritante. Planejamos especificamente exterminar toda a humanidade. Era a única maneira de garantir a pureza. Mas não importa, temos nossas diferenças. Resolvemos que os últimos impuros serão caçados e mortos. Sério, eles deveriam nos agradecer. Somos salvadores, somos morais, salvamos a humanidade. Eu tinha acabado de instalar câmeras em casa. Achei que seria uma coisa boa, legal, sabe? Não porque moro em uma área perigosa, muito pelo contrário. Como eu havia me mudado alguns anos antes, a única emoção desse lugar era quando um idoso se afastava demais de uma comunidade de aposentados próxima e a polícia tinha que ser chamada para encontrá-lo. As câmeras novas foram fáceis de instalar e alertaram meu celular quando detectaram movimento em casa. Não havia muita movimentação naquela primeira tarde, então meu celular não foi alertado por nada além de um carro em movimento. Acordei na manhã seguinte e vi que tinha 3 novas detecções. A primeira era uma pessoa fazendo corrida no meio da noite. Normal. Mas a segunda era um homem que se aproximou da minha casa e ficou no meu quintal. Ele caminhou até o canteiro de flores
e ficou lá pelo resto da gravação. A terceira detecção mostrou o homem se afastando do local onde parou. As gravações tinham 2 horas de intervalo, no meio da noite. Ou seja, ele só se mexeu quando chegou e quando foi embora, ficando parado ali por 2 horas. Assisti ao vídeo inúmeras vezes e concluí que devia ser outro idoso fugitivo. Liguei para a casa de repouso e os informei. A instituição me informou que contavam seus pacientes todas as noites e todas as manhãs e que todos estavam lá, mas que fariam outra contagem e alertariam as autoridades se alguém estivesse desaparecido. Fui trabalhar e meu dia correu normalmente. Ao chegar em casa, vi um vizinho de quem eu era amigo. Depois do aceno e dos cumprimentos habituais, perguntei se ele tinha visto algum idoso vagando pela vizinhança. Rimos e o informei sobre as novas câmeras espalhadas pela minha casa. Depois de uma pausa, peguei meu celular e mostrei a ele o que chamei de jardineiro da meia-noite. Ele riu e assistiu aos vídeos. Seu sorriso se transformou em uma careta e seu rosto ficou vermelho. Ele olhou ao redor da vizinhança como se estivéssemos sendo atacados por tiros silenciosos. Perguntei: O que está acontecendo com você? Ele disse num quase sussurro: Ele nunca foi encontrado. Quem nunca foi encontrado? Perguntei. O dono da casa que você comprou. Ele disse. Mas eu comprei minha casa na imobiliária, falei. Ele então disse: Anos antes de você comprar, um casal de idosos morava naquela casa. A mulher plantou aquele jardim no seu quintal. Era o orgulho e a alegria dela. Ele disse isso olhando para minha casa com uma expressão perdida. Certa manhã, depois de uma forte tempestade, saí e vi caminhões de bombeiros e ambulâncias. A idosa foi encontrada de cara na lama daquele jardim, empurrada para dentro da terra. Procuraram o marido dela, mas ele nunca foi encontrado. Esse cara que apareceu na sua câmera é ele. Conheci um cara que nunca conseguia fechar a boca completamente por causa de sua língua enorme. Eu o via se esforçar enquanto 1 ou 2 centímetros de sua língua balançavam constantemente sobre o lábio. Ele frequentemente tentava colocá-la para dentro na tentativa de umedecê-la, impedindo que secasse e rachasse. E cada vez que fazia isso, ele emitia um som, um barulho horrível de engasgo, como alguém que está enfiando uma meia velha na garganta. Às vezes, eu o via desistir completamente e simplesmente deixar sua língua toda para fora, passando bem além do queixo. Havia um certo fascínio em sua língua enorme, apesar de sua natureza bizarra e grotesca. Como criança que era, eu me perguntava como seria ter aquela língua, lamber as coisas que precisava lamber, ter aquele alcance, ser lambido por ela. Eu deveria ter conversado com ele e conhecido aquela língua, mas ele era muito reservado e eu tímido demais. Sua fala era desleixada e trabalhosa, como você pode imaginar, tentando falar com uma língua enorme e latejante, balançando-se, incapaz de tocar os dentes corretamente para pronunciar as palavras. Ele raramente tentava. Eu observava a saliva escorrendo pelo seu queixo até a mesa da sala de aula. O olhar em seus olhos deixava claro que falar era um pesadelo para ele. Será que ele sabia que eu o entendia perfeitamente? Que eu o amava? E amava sua língua? Os anos se passaram e sua língua só cresceu, assim como sua ansiedade e temperamento. As crianças o tratavam como uma abominação. Elas batiam e puxavam sua língua enquanto passavam, sua língua distendida, agora pendida até o peito. Eu o observava gritar e chorar. Sua língua ficava inchada de raiva e tristeza. Ah, como eu gostaria de ter a coragem de me aproximar dele para acalmá-lo. O bullying diário o destruiu eventualmente.
Depois de ser puxado para o chão pela língua, chutado, cuspido e forçado a lamber suas partes nojentas, ele não respondeu com seu típico grito abafado ou socos selvagens. Não. Ele marchou, aparentemente possuído, até a sala de arte mais próxima e pousou sua língua enorme e linda na mesa de corte de papel. Levantou a lâmina e, com um corte preciso, a cortou. Sua língua se contorceu na mesa como uma enguia atordoada e sangue jorrou de sua boca como um balde virado. Observei com triste horror. Doeu-me ver um pedaço tão glorioso dele decepado, mas quando olhei para ele, vi um sorriso em seu rosto. Ele deve ter ficado muito feliz, mesmo que isso agora significasse a morte. Eu agora sou adulto e ainda tenho a língua. Ela está perfeitamente preservada em um expositor de vidro sobre a minha cama. Talvez eu tenha deixado minha imaginação me levar, mas às vezes a sinto me lambendo. Até a próxima. Obrigado.